Amigos da TV Cidade, olá, nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, a TV de Farroupilha. É muito bom estar junto diariamente com você, muito obrigado a você que prestigia a nossa programação, na audiência que cresce a cada dia que passa aqui em Farroupilha. Mais e mais cidadãos, mais e mais telespectadores estão se fidelizando à TV Cidade, ao canal 14 e também nos acompanhando via redes sociais. Muito bom, continue sugerindo e interagindo, esse é o nosso propósito. O programa Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Eu falava em redes sociais, sim, siga a nossa página, ou seja, curta a nossa página no Facebook, é fácil, olha aí o endereço, TV Cidade Farroupilha, pronto, você vai acompanhar de segunda a sexta-feira sempre, das 19h30 até as 20h30, a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. Sempre um programa com atores da nossa comunidade, com gente da nossa gente, falando dos assuntos mais importantes do nosso dia a dia. E oxalá, ultimamente, muitos assuntos têm mexido com a nossa rotina diária. O programa de hoje nós vamos falar muito sobre saúde, nós vamos falar muito também sobre a questão da nota solidária, da nota Farroupilha, FENAQUIV também, que pena, né? Estamos vivendo, que pena, não por ser esta edição, mas por ser esta a última edição da FENAQUIV aqui em Farroupilha. Uma história, uma trajetória que vai se acabar, que vai ser deixada de lado para a criação de um outro evento. Mas por que não manter o nome FENAQUIV e incorporar a FENAQUIV com outras atrações? Mas enfim, uma decisão governamental da administração municipal de que esta 22ª edição da FENAQUIV é a última edição da festa no município de Farroupilha. E a dicotomia que ocorreu na solenidade de abertura do próprio evento, na quinta-feira, dia 20 de julho, aqui em Farroupilha, com o prefeito municipal falando da FENAQUIV, de algumas mudanças, embora o prefeito não tenha sido bem claro, mas deu alguns indicativos de mudança, e o representante do governo do estado do Rio Grande do Sul falando da remodelação da nova FENAQUIV, da nova e última FENAQUIV que está ocorrendo. Mas o nosso convidado no programa de hoje, que já está aqui nos estúdios, é o vereador do PMDB, o vereador Jonas Tomazini, a quem eu quero agradecer pela presença, por ter vindo até os nossos estúdios. Vereador Jonas, estávamos com saudades de recebê-lo aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Leandro, boa noite aos telespectadores da TV Cidade. E realmente nós também sentimos falta de eventualmente conversarmos com a comunidade através aqui das câmeras da TV Cidade, mas estamos sempre à disposição e acredito que a gente possa contribuir com esses assuntos muitos desses passam também pela Câmara de Vereadores ou também das nossas conversas com os cidadãos farroupilhenses no nosso dia a dia. Com certeza. Bom, o primeiro assunto que eu quero colocar, a bancada do PMDB na Câmara de Vereadores, composta pelo vereador Jonas, pelo vereador Arielson, pelo vereador José Mário, pelo vereador Jorge Sense e pela vereadora Eleonora, bem como a bancada do PP, que é composta pelo vereador Tadeu Salive dos Santos e pelo vereador Josué Paese Filho, o Kiko Paese, tem estado muito centrada, muito embutida na busca de recursos para o Hospital Beneficente São Carlos. A gente sabe das dificuldades que o hospital vem atravessando do ponto de vista financeiro, uma dificuldade muito grande. Os vereadores têm tido reuniões com representantes do governo do estado, da Secretaria da Saúde, também busca recursos para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, mas também um olhar dos vereadores destas duas bancadas para pequenos arranjos, eu diria assim, dentro da própria peça orçamentária ou da arrecadação do município de Farroupilha, e sugerindo também ao prefeito municipal a destinação de alguns valores e algumas rúbricas de alguns tipos de arrecadação. Foi nesse sentido, né, vereador Jonas, que foi muito discutido nas últimas sessões na Câmara, né? Foi sim, Leandro, e você me permite fazer um breve histórico com relação à questão do hospital. Primeiro é importante dizer que nós começamos o ano e eu logo no começo do ano a gente já começou com
com greve no Hospital São Carlos, com indício de greve, algumas áreas do hospital em greve, e aí eu fiz uma sugestão, porque o município recebeu recursos ali entre o final do ano e o começo de 2017, recursos que não estavam previstos no orçamento. Naquela oportunidade, eram recursos da repatriação de recursos que o governo federal fez. Tinha dinheiro, na verdade, que saiu do Brasil foi para fora. Isso, foi para o exterior. de maneira talvez não tão regular, e aí o governo federal então apresentou uma lei legalizando o retorno desses recursos, mas em cima disso cobrando uma taxação de impostos elevada, e nós achamos que isso inclusive é correto, porque até foi repatriar recursos que a gente não tinha bem certo aí as origens deles, e parte desse imposto foi destinado então aos municípios. Para a Farroupilha, naquela oportunidade, em torno de R$1.400.000. Nós sugerimos, através da bancada do PMDB e do Partido Progressista naquela época, que esses recursos fossem repassados de maneira extraordinária para o Hospital São Carlos, com o objetivo de estancar aquele processo de greve que estava acontecendo naquele momento. Realmente, o município fez um projeto de lei de R$1 milhão a mais, não identificando exatamente de onde veio, mas talvez a origem da receita, mas talvez seguindo a nossa sugestão. Depois disso, Leandro, eu, pessoalmente, achei que era importante nós nos afastarmos um pouco da discussão do Hospital São Carlos, por entender que a politização do hospital, ela não faz bem para o próprio hospital. Ela era maléfica. Ela é maléfica porque, na verdade, você tira um pouco da credibilidade, você assusta eventualmente o paciente, você assusta muitas vezes o médico que vai realizar o procedimento no hospital, que não sabe a estabilidade da casa de saúde, e com isso você pode piorar o problema. Então, teve aí meses de fevereiro, março, abril, maio, que praticamente eu não retomo a discussão do hospital com o objetivo de que ele ande com as próprias pernas. Além disso, no mês de março, de maneira efetiva, assumindo a Janete Toigo, aí assume efetivamente o conselho do hospital, que até então estava assistindo a gestão do gestor anterior, que tinha sido indicado pelo prefeito, que é bom dizer, a intervenção acaba lá em 2015, mas o gestor no hospital continua indicado pelo prefeito municipal. Então não terminou a gestão, a intervenção? A intervenção no papel terminou. Mas na prática não? Na prática não. Na prática não, até porque a gente ouviu naquela reunião da SIX, se eu não me engano, no mês de junho, em que o Conselho do Hospital fala, de certa forma nós estávamos até março assistindo o gestor trabalhar e tentando cuidar algumas coisas, mas o Conselho atual do hospital, que é formado de pessoas sérias e comprometidas da nossa comunidade, atesta que ele assume definitivamente a gestão do hospital em março, quando assume também a gestora Janete Toigo. Então, Leandro, esse período em que a gente despolitiza o hospital, pelo menos na minha avaliação e na minha conduta, eu acho que ele foi positivo. O hospital acabou retomando cirurgias eletivas, o hospital acabou retomando o movimento de internações hospitalares, que é importante. O hospital precisa de receita para sobreviver. E aí, depois disso, então, infelizmente, a partir do final do mês de maio e começo do mês de junho, volta a rondar o perigo de fechamento do Hospital São Carlos. E quando volta a acontecer isso, eu entendo que nós, atores políticos eleitos e com a incumbência de representar a comunidade farroupilhense, devemos voltar a discutir esse assunto. E foi isso que nós fizemos com algumas sugestões que a gente apresentou na Câmara de Vereadores e, Leandro, sugestões responsáveis, indicando de onde nós estamos sugerindo o recurso. Ou seja, nós não estamos fazendo a política do quanto pior melhor. Nós estamos fazendo a política contribuindo com o prefeito, que em última análise é contribuir com a comunidade. Porque é importante a gente dizer que não existe dinheiro público, existe o dinheiro que a sociedade farroupilhense paga de impostos. E esses impostos são do farroupilhense. E nesse momento o farroupilhense elenca o Hospital São Carlos como a prioridade do nosso município. Certo. Bom, e aí é que acontece a indicação, então, de valores que o município poderia colocar para o hospital. A Câmara de Vereadores não tem poder de criar um projeto que gere despesa para o município. Ela pode mandar uma sugestão ao prefeito, ou um requerimento. É isso que a Câmara pode fazer, né?
Isso. E depois o prefeito tem que converter isso em projeto de lei. Em projeto de lei. Isso mesmo. Então, e foi isso que nós fizemos, né? Então, são duas sugestões que nós fizemos na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. A primeira sugestão, ela diz respeito a um assunto já bastante antigo, que é uma permuta que seria feita entre o município e o Estado. Originalmente, o prédio onde está o fórum, hoje ainda instalado, que é do Estado, viria para o município. E o município doaria, então, em troca, permutaria o terreno onde foi construído já o novo fórum, que é do município, e iria, então, para o Estado. Nessa troca, o município teria que pagar, então, R$650 mil para o Estado. Por quê? Porque está havendo a troca de terrenos, mas o município ganharia uma construção, que é o fórum. Então essa diferença foi avaliada em 650 mil. E nessa construção, que hoje é o fórum, seria então a nova Câmara de Vereadores. Bom, com o passar do tempo, a Câmara faz a locação de uma nova sala, que é onde está instalada hoje, e aí desapareceu o interesse dessa permuta. Isso já está passando, 6, 7, 8 anos. Agora, Leandro, foi concretizada a troca entre Estado e município, mas com objetos diferentes. Então, o município dá o terreno aonde foi construído o novo fórum, e o Estado deu para o município o terreno onde hoje está a delegacia, que vai ser do município. E a delegacia vai para o prédio do fórum atual. Certo. É uma operação triangulada. Isso. E nesta troca, não há valor que o município tenha que pagar para o Estado, porque foi avaliado o terreno e a construção da delegacia com o mesmo valor apenas do terreno ali na esquina da Paulo Broilo com a 13 de maio, aonde então foi construído o novo fórum. Com isso, aqueles R$650 mil que o município teria que pagar para o Estado não serão mais necessários. Então é essa a nossa primeira das duas sugestões. Que esses 650 mil que estão no orçamento da Câmara de Vereadores estariam sobrando, entre aspas. Eles vão sobrar porque essa troca já foi efetivada de maneira diferente e o município não precisará ressarcir o Estado. Então esses 650 mil seriam repassados para o Hospital Beneficente São Carlos, e aí nós mandamos, através da sugestão de um projeto de lei, ao prefeito municipal para que ele remeta de volta para a Câmara, porque o vereador, como você bem disse, não pode ele mesmo apresentar esse projeto, de volta para a Câmara, repassando esse recurso para o hospital. Essa sugestão ficou na Câmara uma semana, devido ao pedido de vistas de um vereador do lado do governo. Da base governista. Aí depois ele devolveu essa sugestão e acabou sendo aprovado pelos 15 vereadores. Nós estamos na Câmara de Vereadores, em regime de prontidão, aguardando do prefeito municipal o retorno dessa sugestão para que a gente possa repassar esse recurso para o Hospital São Carlos. Essa é a primeira sugestão. Mas tem mais valores também que estão sendo, que foram sinalizados, chamados pela bancada do PMDB e também pela bancada do PP, que o prefeito poderia direcionar para o hospital. Ou seja, não seria tirar, por exemplo, de uma secretaria, tira da educação para botar na saúde, ou tira do gabinete do prefeito para colocar na saúde. Não, seria uma espécie de um recurso livre, talvez? É isso? Isso. Vamos explicar. Então, essa primeira sugestão é um recurso que não vai ser utilizado. Tá. A segunda, Leandro, é uma receita que não estava prevista. Eu vou rapidamente explicar. Assim, quando o farroupilhense vai aqui no supermercado, ou vai lá numa loja e compra um eletrodoméstico de R$1.000, por exemplo, e paga com o seu cartão de crédito. Ele passa no cartão R$1.000, ali, aquela maquininha que faz a transação do cartão de crédito, ela cobra da loja um percentual. Vamos colocar aí que seja em torno de 3%. Então, daqueles R$1.000, R$30 vão para esta empresa, que é sediada muitas vezes em Porto Alegre, em São Paulo, em Osasco e no Rio de Janeiro. Essa empresa, então, ela desses R$30, ela vai ter imposto, que chama ISS, Imposto sobre Serviços. Já foi ISSQN, hoje a terminologia é mais ISS. ISS. Imposto sobre Serviços. Isso, Imposto sobre Serviços. Então, desses R$30, essa empresa vai recolher um percentual, normalmente 5%. Ou seja, nesse caso, R$1,50. Daquela transação de R$1.000,
30 vão para a empresa, 1,50 vai para a prefeitura. Esse 1,50, Leandro e telespectadores, ele ia para os municípios onde as empresas estavam sediadas. Então, normalmente, os municípios onde estão os grandes bancos. Porto Alegre, no caso do nosso Banco do Estado, tu pega no caso do Itaú, vai ser Rio de Janeiro, Bradesco, São Paulo e assim por diante. Caixa Econômica Federal em Brasília, Banco do Brasil em Brasília. Isso mesmo. Então esses recursos iam para os municípios sedes. Agora, com a mudança da legislação, esse recurso vai para o município onde ocorre a transação. Ou seja, se eu usei o meu cartão em Farroupilha, aquele imposto tem que ficar em Farroupilha. E é justo que seja assim. E isso, segundo a estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que brigou muito por essa alteração, Farroupilha vai ter uma receita em 2017 que não está no orçamento, que não estava prevista e que, portanto, não fere o funcionamento de outras secretarias, como você citou: educação, obras, desenvolvimento, agricultura e outras tantas. Esses 2,3 milhões de reais, eles não estavam previstos. E o que a bancada... E nem loteados no gabinete do prefeito. E nem loteados no gabinete do prefeito, porque quando o orçamento foi feito, esse recurso simplesmente não existia previsão para que ele acontecesse. Porque não tinha legislação Porque não tinha legislação para isso. Isso em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado. Na verdade, até ali tem mais um pouquinho, né? O presidente Temer aprovou que ficasse nos municípios sedes, e aí depois o Congresso vetou, não, o Temer vetou que fosse para os municípios pequenos, e aí depois o Congresso derrubou o veto do Temer. E aí sim passou a valer como nós estamos falando nesse momento. Então, há previsão de 2,3 milhões de reais que não ferem o andamento do município para esse ano e que nós, assim como indicamos os 651 mil reais da Câmara de Vereadores, indicamos também, prefeito Clayton, já que o hospital está precisando e esse recurso não estava no orçamento, repasse esses recursos para o Hospital São Carlos. Juntando as duas, os 650 mais 2,3 milhões, é quase 3 milhões de reais. Quase 3 milhões de reais e que, segundo informações que a gente tem... tiraria o hospital do sufoco. Pelo menos evitaria, neste momento, o fechamento da instituição e daria a oportunidade para que ele pudesse, então, com a retomada das internações, com a retomada das cirurgias eletivas, que está acontecendo, ele pudesse, então, dar a volta nessa situação que ele tem hoje. Certo. Mais alguma questão sobre o hospital, Jonas, até para fecharmos o bloco? Eu acho que o último assunto importante que eu quero colocar é com relação aos recursos que o município repassa. Fala-se muito, mais de R$1 milhão por mês. E aí eu quero deixar uma conta simples, e as informações que eu estou utilizando aqui foram ditas pelos conselheiros do Hospital São Carlos. 2 empréstimos realizados logo após o término oficial da intervenção do município, e acho que 15 milhões de reais, mas eu vou falar de parcela. Estavam tomando 750 mil reais por mês do Hospital São Carlos, as parcelas desses empréstimos que foram feitas logo depois do término da intervenção e com os gestores indicados pelo prefeito municipal. Aonde eu quero chegar? Cada R$1 milhão repassados pelo município, 750 mil reais eram pagos prestações que o próprio município, de certa forma, fez para o Hospital São Carlos. Estavam em garantias. Ou seja, cada R$4, Leandro, que são enviados para o Hospital São Carlos pelo município, 3 deles já vão para o pagamento de empréstimo. Sobra um para o Sobra hospital. R$1 só. 25% desse valor. Sim. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, há uma ilusão do recurso que o município passa. Embora saia dos cofres do município e do dinheiro dos farroupilhenses, é importante a gente dizer, está sendo em grande parte pago uma dívida feita pela própria gestão do município frente ao hospital. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o vereador Jonas Tomazini do PMDB, nosso convidado no programa de hoje. Nós vamos falar logo depois do espaço dos apoiadores sobre a nota Farroupilha, que também foi criada na gestão de Jonas Tomazini, na gestão do prefeito Ademir Bareta, quando Jonas Tomazini era o secretário de Finanças do município de Farroupilha. E o Jonas tem muito conhecimento nessa área também. As informações que se tem é que a nota Farroupilha até certo ponto foi um pouco desacelerada.
ela perdeu um pouco do impulso que a administração poderia ter dado. Vamos aprofundar mais a temática logo depois do Espaço dos Apoiadores, em nome do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração, de última tecnologia, garantindo precisão nos seus resultados. A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o Cidade Aberta de hoje, canal 14, TV Cidade, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, apenas alguns dos procedimentos que o nosso CID realiza em 2 endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele, são os 2 pontos de localização do CID em Farroupilha. TV Cidade Farroupilha, siga-nos, nos acompanhe no Facebook. É nosso convidado no programa de hoje, o vereador do PMDB, o vereador Jonas Tomazini. Eu queria tocar nesse segundo segmento do programa, entre outros assuntos também, uma avaliação sua, vereador Jonas, sobre a nota Farroupilha. Foi criada na gestão do prefeito Ademir Bareta, quando você era o secretário de Finanças do município, e eu me recordo muito bem naquela época do efeito da criação da nota Farroupilha, não só para Farroupilha, mas outros municípios vieram para cá conhecer o que era a nota Farroupilha. Era uma novidade, foi uma novidade, e Farroupilha esteve à frente, lançou um produto novo, enfim, uma ferramenta de arrecadação voltada exclusivamente para a própria arrecadação do município. Ela largou bem, mas depois, com a troca da administração, desacelerou? É verdade, e é uma pena que isso tenha acontecido, Leandro. Nós lamentamos que não tenha sido dada a mesma atenção ao programa Nota Farroupilha. Também, fazendo um breve histórico, é importante nós dizermos que a Nota Farroupilha ela foi construída nos anos de 2009 e 2010, lançada oficialmente no ano de 2011, e já no ano de 2012 ela ganha o Prêmio Gestor Público como a melhor iniciativa de administração tributária do Rio Grande do Sul naquela data. O
programa Nota Farroupilha, Leandro, ele veio num primeiro momento como um programa de arrecadação inteligente. Inteligente, Leandro, porque ele não aumentou o imposto, ele não aumentou a alíquota, mas ele aumentou o valor arrecadado. Por quê? De que forma é isso? Porque ele pegou um imposto que antes não era obtido. A partir do momento que você coloca uma vantagem para o cidadão, e o que o Nota Farroupilha prevê? Eu vou lá arrumar o meu veículo, e lá então eu gasto R$1.000 em um conserto. Muitas vezes não era emitida a nota fiscal desse serviço. A partir do momento que eu digo, cidadão, coloca o seu CPF nessa nota, que eu vou te devolver uma parte desse imposto para você, eles começaram a pedir a nota fiscal e colocar o seu CPF na nota. E qual é a mecânica da Nota Farroupilha? Então, de novo, um exemplo de R$1.000 de um conserto qualquer, de uma chapeação, de uma mecânica, por exemplo. Ou de uma prestação de um serviço qualquer. Uma prestação de serviço qualquer. Sobre esta nota fiscal, haverá incidência, então, do imposto, que vamos imaginar que seja aí de 3% nesse caso, tá? Que é a alíquota base, vamos dizer assim. Em 3%, nós teremos R$30 de imposto. Então, quando esse prestador de serviço pagar para o município, aquela pessoa que teve a nota emitida contra o seu CPF vai ter uma devolução de 30% do seu imposto. Ou seja, numa nota de R$1.000, R$9 retornam em créditos para a pessoa que contratou o serviço no município de Farroupilha. E esses R$9... Uma arrecadação inteligente, então, é isso? Inteligente, né? Porque antes não entravam os 30, e agora entrava 21, vamos dizer assim, que seria os 30 menos os 9 que nós devolvíamos. Muitos até dizem, mas vocês estão devolvendo 9? Sim, mas na maior parte das vezes nós não teríamos nem os 21 se não fosse devolver os 9. Assim a gente colocou o cidadão, a população, de certa forma, como fiscal do município, para que a gente diminuísse a sonegação, o deixar de emitir nota fiscal, e assim fazendo então um programa de arrecadação tributária sem o aumento de imposto. Infelizmente a gente percebe que o atual governo vai na contramão dessas ideias. Vai na contramão porque ele aumenta o IPTU em 2 oportunidades acima da inflação. Uma delas, mais de 10% acima da inflação. E a outra? E a outra, 80% de aumento. E nós tivemos outras situações, que foi a retirada do desconto no pagamento à vista para a taxa de coleta de lixo, que foi também um aumento disfarçado, de certa forma. A gente tem a criação da taxa de coleta de lixo para os terrenos baldios. Então a gente tem diversos momentos em que o atual governo simplesmente aumenta imposto. Não era a nossa ideia. Mas voltando ao Nota Farroupilha, Leandro, aí esses R$9, vamos pegar lá da situação inicial, ele não ia receber isso em dinheiro. Ele poderia abater do seu IPTU. Então o cidadão recebia aqueles R$9 e indicava, uma vez por ano, os imóveis que ele queria que tivesse aquele desconto no IPTU. Então esse recurso abatia do seu carnê do IPTU. No ano seguinte, em 2012, a gente faz uma mudança, porque a gente percebe que muitas pessoas não pagavam o IPTU, não tinham um carnê para indicar, e aí não tinha como utilizar esse recurso. O benefício. Outra situação, você só pode abater até 50% do seu IPTU. E aí nós tínhamos algumas empresas e tal que chegava no limite e sobrava dinheiro. E aí o que ela fazia com esse recurso? Aí a gente cria a Nota Farroupilha Solidária, que permite então que você repasse esse seu crédito para entidades do nosso município. A escolha do cidadão. A escolha do cidadão. Desde que a entidade estivesse cadastrada e legalizada. Legalizada e atendendo a toda uma série de requisitos que a gente tem na lei que prevê a Nota Farroupilha Solidária. Então, a partir do momento que eu tenho esses créditos, eu tenho a possibilidade de abater uma parte do meu IPTU e outra parte passar para a entidade, de abater tudo do meu IPTU ou passar tudo para a entidade. Isso funciona muito bem em 2011 e em 2012, sendo um programa, inclusive, premiado no estado do Rio Grande do Sul. A partir de 2013, infelizmente, a visão do atual governo de não continuar, ou querendo, inclusive, enterrar
as iniciativas que não são próprias dessa administração fizeram com que o programa não fosse mais divulgado. Ele não terminou, ele continua existindo, porque para terminar teria que ser revogada uma lei. Então ele continua existindo, quem está pedindo nota está tendo crédito, só que muitas vezes, Leandro, esses créditos não estão sendo utilizados porque a população não é informada da existência dos mesmos. E como a gente teve só 2 anos de programa na ativa, assim, então a gente tem agora uma dificuldade de utilização. Isso, inclusive, nessa última semana, eu fiz um pedido de informações para saber quanto nós temos hoje de valores que estão lá no município, que são da pessoa, mas que não está sendo atribuído nem para desconto no IPTU, nem para repasse para alguma entidade. Onde fica esse valor? Esse valor fica no município. Fica nos cofres do município? Fica nos cofres do município. E se em 4 anos ele não é utilizado, ele caduca. Ou seja, o cidadão que tinha direito àquele recurso perde o benefício de utilizá-lo. Então agora nós vamos fazer uma análise das informações enviadas e aí, Leandro, pode estar surgindo mais um indicativo de recursos para o hospital. E desta vez, Leandro, nós não dependeríamos do prefeito municipal. Porque a lei não foi revogada. A lei não foi revogada, os créditos estão valendo. E aí nós vamos fazer uma grande campanha com a comunidade farroupilhense para que a comunidade se junte, não utilize no seu IPTU e repasse esses recursos para o Hospital Beneficente São Carlos. Até porque foi aprovado um projeto de lei na Câmara que cria o IPTU solidário. Não, foi só uma sugestão ainda. Não é projeto ainda. Não é projeto, é só uma sugestão. É uma saída? Olha, Leandro, eu quero dizer assim, que o projeto de sugestão apresentado pelo vereador da bancada do PRB, ele tem algumas imperfeições, eu tive a oportunidade de apresentar isso na Câmara de Vereadores, ele acabou sendo aprovado, agora depende do prefeito enviar daquele jeito ou melhor. A minha sugestão é que, inclusive na Câmara, nós pudéssemos discutir a sugestão da bancada do PRB, junto com a nota Farroupilha Solidária, quem sabe melhorando os 2 programas e fazendo deles um só, para divulgarmos os 2, inclusive. Eu não sou contra a criação do IPTU solidário. Só que o IPTU solidário, Leandro, me parece diferente porque, assim, aumenta 80% de imposto com uma mão aqui e aí agora dá uma migalhinha de 5% de volta. Sabe? É diferente da mecânica da nota Farroupilha, que era um recurso que não existia, que não aumentou e que você devolve uma parte. Aqui você aumenta o imposto e depois devolve uma pequena partezinha. Mesmo assim, quero dizer que eu não sou contrário e que eu sou favorável, que a gente apresente e melhore o IPTU solidário, a proposta feita, e que, junto com isso, a gente reative a divulgação da nota Farroupilha Solidária. Quem sabe os 2 andando juntos, a gente pode contribuir com as entidades do nosso município que estão precisando de recursos. Deixa eu te fazer uma colocação pela tua experiência galgada em 4 anos na área de finanças públicas aqui no município de Farroupilha, pelas informações que tu tens, que você tem, vereador Jonas Tomazini, a atual administração está trabalhando bem a arrecadação do município ou a máquina arrecadatória ela não está bem afinada? Olha, como eu disse antes, o que a gente percebe é que foi priorizado aumentos de impostos, principalmente no IPTU, que é essas situações que nós relatamos antes. Na nossa administração, nós elegemos como forma de aumentar os recursos do município 2 possibilidades. A primeira, o retorno de ICMS, através de atraindo empresas para o nosso município e, com isso, aumentando o índice de retorno de ICMS, e através do ISS, através da nota Farroupilha e da nota Farroupilha Solidária, que é esse assunto que nós acabamos de comentar. A atual administração, ela não faz isso, tanto que a gente caiu no índice de retorno de ICMS, ou seja, essa receita está sendo menor, e a gente também não teve a continuidade necessária para o aumento do ISS. O ISS vai agora aumentar naturalmente, Leandro, porque vai ter essa situação dos cartões de crédito, que vai ser favorecido pela legislação nacional. Então vai acabar tendo um aumento ali. Mas a atual administração elencou como prioridade de arrecadação IPTU, taxa de coleta de lixo.
nós colocamos ICMS e ISS. E eu entendo que as opções feitas na nossa época, elas eram mais sadias, porque elas não vão lá no bolso do contribuinte pegar o dinheiro do IPTU uma vez, como é o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, por exemplo. Bom, então nós estamos, Farroupilha, a atual administração, está muito conectada, me parece, com o próprio governo federal, que se trabalha muito na fúria da arrecadação, no aumento de impostos. Aqui em Farroupilha, o aumento do IPTU, teve casos de 300, de 500, mais de 500% de aumento, e recentemente, agora está sob júdice, mas enfim, essa questão do aumento dos impostos nos combustíveis anunciada pelo presidente Michel Temer. Ou seja, faltou dinheiro na gestão do governo, o governo vai e aumenta. E aumenta imposto. E eu não acho que não é a saída, né? Não é a saída. Não é a saída. E principalmente... Repudia a atitude do presidente Michel Temer também? Sem dúvida nenhuma. E eu repudio a atitude do presidente Michel Temer e também da administração municipal, porque esse aumento de imposto, inclusive, ele é feito de maneira sorrateira. Por quê? Você pega o aumento do imposto do governo federal, por exemplo, ali da CID, nos combustíveis, ele foi feito através de decreto, nem discutido com o poder legislativo e muito menos com a sociedade. Foi um imposto realmente imposto, né? Sem discussão. E quase dessa forma, Leandro, a diferença é 24 horas apenas. Acontece o IPTU aqui em Farroupilha, porque o IPTU também vai em uma noite para a Câmara de Vereadores e na noite seguinte ele já está valendo. Então não foi discutido com a sociedade. Então repudio igualmente o aumento que foi feito no município, assim como o aumento feito pelo presidente Michel Temer, que é até pior, porque como feito por decreto, não foi discutido com o Poder Legislativo. E até por isso que está sob júdice. Até não teve a questão da noventena, que se chama isso, né? E até isso que está sendo discutido, né? Porque então ele foi feito por decreto e esse advogado que entrou com essa... Eu não sei se uma ADIM, talvez. Uma liminar. Né? Uma liminar, um pedido de liminar. Então ele está dizendo justamente isso, que ele não poderia... Tem o princípio da noventena, tem o princípio da anualidade, mas também por ele não ter nem passado pelo Legislativo, no caso do governo federal, pela Câmara dos Deputados. Já que estamos falando de impostos, eu quero trazer a Brás mais aqui para Farroupilha, IPTU. Nós estamos na metade do ano, passamos da metade do ano. Daqui a pouco vem o ano de 2018 e se teme um aumento novamente fora dos padrões no IPTU do município de Farroupilha. Porém, há uma lei que foi de tua autoria que determina ao gestor público municipal, independente de partido, que quando ele mexer com aumento tributário, que ele consulte a população. Podemos estar um pouco mais seguros de que não seremos surpreendidos com o aumento abusivo extraordinário do IPTU em Farroupilha em 2018? Acredito que sim, Leandro, e esse talvez é o projeto do ano, vamos dizer assim, o que eu mais trabalhei durante o ano de 2017 até agora, né? Essa proteção ao cidadão farroupilhense, que ele não vai ser surpreendido. Eu não estou dizendo que não vai ter aumento de imposto, porque o governo municipal hoje tem maioria na Câmara de Vereadores. Ele pode, inclusive, acabar passando como passou o ano passado, mas não vai ser em 24 horas. Não vai ser sem ouvir a comunidade, porque a Câmara de Vereadores terá que fazer audiência pública para discutir o aumento do imposto. Eu não posso prever o resultado final de uma proposição de aumento de imposto de IPTU, por exemplo, para 2017 e 2018. Mas eu posso prever que a comunidade será convidada para discutir essa possibilidade de aumento. A comunidade vai ser chamada, é isso? Chamada, né? Através de uma audiência pública organizada pela Câmara de Vereadores, onde ela poderá se manifestar. Depois, Leandro, a votação, cabe ressaltar, ela é dos 15 vereadores da mesma forma. Mas a comunidade será ouvida. E eu acredito que, se proposto de novo isso, e a comunidade se mobilizar e pressionar os seus representantes, que são os vereadores, ficará mais difícil. E talvez ficando mais difícil, Leandro, o próprio prefeito já pense duas vezes antes de fazer uma proposição dessa maneira. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do Cidade Aberta, hoje conversando com o vereador Jonas Tomazini do PMDB, que está aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Fique conosco, a gente volta já já, mas sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses.
O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Cidade Aberta já está de volta com você pelo canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha, e também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia. Estes são alguns dos procedimentos que o CID coloca à sua disposição. Procure o CID, venha para o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, centro de Farroupilha, e também no coração da cidade, ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. É nosso convidado hoje, o vereador do PMDB, o vereador Jonas Tomazini, que está aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Vereador Jonas, nós estamos vivendo a nossa FENAQUIV, Festa Nacional do Quibe, Feira da Indústria do município de Farroupilha. Que bom e que ruim ao mesmo tempo, quem sabe, talvez, porque é a edição do ano, mas dito pelo governo municipal, a última edição da FENAQUIV. A FENAQUIV vai dando o seu tchau, tchau, vai embora, sai da história do município de Farroupilha para dar lugar, segundo informações da administração, a uma feira mais abrangente, que identifique mais o potencial de Farroupilha e da região. Como você vê também esta decisão da administração municipal de encerrar um ciclo de 22 edições da FENAQUIV? Com tristeza também a gente vê essa decisão, mas o que eu posso dizer, e talvez corrigindo um pouco, a FENAQUIV do ano de 2017, na sua 22ª edição, é a última FENAQUIV deste governo. É a última FENAQUIV deste governo porque assim ele decidiu. Mas eu tenho certeza que assumindo um novo governo, e um governo que honra, com o histórico do município de Farroupilha, que valoriza suas tradições e que coloca os eventos e a história de Farroupilha acima de quem foi eventualmente o seu criador, que é apenas um detalhe, nós poderemos voltar a ter FENAQUIV daqui a, quem sabe, 3 ou 4 anos.
Eu acredito nisso, Leandro, porque a FENAQUIV é uma marca do município de Farroupilha. Ela representa uma história já de 22 edições. A FENAQUIV já foi remodelada, já foi adequada em diversos momentos. Relembro, a FENAQUIV começou em uma oportunidade em que começava numa sexta-feira e terminava no domingo seguinte. Eram 9, 10 dias corridos, por exemplo, e ela era anual. A FENAQUIV passou a ser bianual, já teve agora a cada 3 anos. A FENAQUIV já foi em julho, a FENAQUIV já foi em maio, junto com o Dia das Mães, junto com a Romaria de Caravaggio, e já foi adequada de novo. A FENAQUIV daí passou a ser 3 finais de semana, apenas de sexta a domingo. Então a FENAQUIV já passou por diversas transformações, já passou pela mão de diversos prefeitos do nosso município, já passou por diversas modificações, e a FENAQUIV nunca foi, Leandro, apenas o QIV. A FENAQUIV tem um segundo nome, ela tem um apelido, que é a Feira da Indústria e Comércio do município de Farroupilha. A FENAQUIV sempre abraçou as nossas outras culturas. A FENAQUIV abraçou o Entrai. A FENAQUIV abraçou as nossas culturas italianas, a nossa tradição gaúcha. A FENAQUIV abrigou o primeiro festival do Moscatel, por exemplo. Lá Nasceu no porão, dentro da FENAQUIV. Nasceu dentro da FENAQUIV, lá no porão do pavilhão 1, lá numa parte do pavilhão 1, nasceu o Festival do Moscatel. A FENAQUIV, além do QIV, sempre recebeu todas as outras potencialidades do nosso município. E me parece, Leandro, que o atual governo ele não quer saber se foi criado por outro governo, se foi criado por um prefeito que não é do nosso lado, eu não darei continuidade. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa agenda legislativa. A nossa agenda legislativa tem imagens aqui do Santuário de Caravaggio, do Salto Ventoso, do Parque da Imigração Italiana. Essas imagens não são do prefeito atual, não são do prefeito que passou e nem serão do prefeito que virá. É de Farroupilha. E a FENAQUIV é de Farroupilha. Eu acredito, Leandro, que a FENAQUIV possa, caso necessário, isso sim, cabe ao atual prefeito, remodelá-la se for o caso, sabe? Fazer com que ela receba uma característica diferente, que ela volte a ser anual, que ela seja por dias corridos, que ela seja um mês inteiro, ou que seja só 15 dias, eu não sei. Isso sim cabe ao atual prefeito. Mas a marca FENAQUIV, ela já é muito forte para nós abrirmos mão dela. Nós construirmos uma festa do zero de novo, nós Porque vamos não batalhar muito aproveitarmos tempo. a força da marca FENAQUIV e agregarmos então todo esse outro potencial que, segundo informações, não estaria presente na FENAQUIV. Aliás, eu faço um desafio, FENAQUIV, nada contra, eu tenho acompanhado FENAQUIV nesse ano, tá bonito, tá legal e tudo, mas eu estou colocando aqui, não é o Leandro quem está dizendo, eu tenho ouvido de muitas pessoas, FENAQUIV, cadê o QIV? Nós temos 2 expositores de QIV no pavilhão número 2. Acho que o QIV teria que estar mais presente. Bom, Farroupilha não é mais o maior produtor de QIV. Veranópolis também não é mais o maior produtor de maçãs do Brasil e continua realizando a FENAMAÇã. Isso. E assim, eu não sei se não é proposital. Eu não sei se não é proposital, talvez, tirar o QIV de cena para dizer que ele não tem mais importância, e ele não tem mais a mesma importância, mas isso ainda tem. Isso é fato. Isso é fato. Sim. Mas ele ainda tem importância. Nós teríamos toda a condição, através da produção própria, ou através até de alguma coisa trazida de outros lugares, de colocar o QIV como um local de destaque. E aí eu vou lembrar vocês, nós temos outras festas que elas têm uma marca, que elas têm um nome, que elas têm um chamado, mas que nem só disso vive a festa. Vamos lembrar, Festiqueijo em Carlos Barbosa. Só tem queijo lá? Não. Óbvio que não. O queijo representa talvez 15%, 20% da festa, mas lá você tem toda a potencialidade das empresas barbosenses, que são frigoríficos, ou a mesma que produz queijo, no caso de uma grande cooperativa, por exemplo, ela produz queijo, mas produz iogurte, produz leite, produz salame, produz copa, produz outros produtos da área, vamos dizer assim, da suinocultura, e tudo isso está lá. Lá no Festiqueijo tem refrigerante, lá no Festiqueijo tem vinhos, lá no Festiqueijo tem moscatel, lá no Festiqueijo tem tudo isso. Quanto da festa da uva é uva? Quanto da festa da uva é uva?
10%, 15%. O último pavilhão, onde a gente pega uma caixinha para levar um caixinho de uva que pode comer lá ou levar para casa, mas a uva nesse momento é só um artifício. A FenaChamp. A FenaChamp. A festa do moranguinho. A festa do moranguinho não é só o moranguinho. A FenaVinho é só vinho. Eu já fui várias vezes para a FenaVinho sem tomar vinho. E lá eu fui muito bem servido com uma gastronomia típica, com a exposição de produtos e das indústrias da região. Então a FenaKiwi pode continuar sendo a FenaKiwi, com um destaque para o kiwi mas em um determinado abarcar local, tudo isso. Mas abarcar tudo isso. Todas as nossas frutas, como diz a atual gestão, a FenaKiwi pode receber o pêssego como recebe, pode receber a uva como recebe, pode receber o moscatel como foi o nascedouro do Festival do Moscatel. Isso sem abrir mão da sua marca. Então o que eu quero dizer, Leandro, e a gente já vem conversando sobre isso, é que tendo daqui a alguns anos uma eleição e tendo um governo diferente desse do que a gente tem hoje, independente do que for feito agora, nós vamos voltar a discutir sim a FenaKiwi para que, caso ela seja interrompida, ela volte a ser realizada. Assim como a gente garante a manutenção do ENTRAI e de outras coisas tradicionais do nosso município, que não interessa quem começou, mas que devem ser continuadas. Na altura do campeonato, até o prefeito pode ter a ideia, a intenção, o desejo de eliminar, realizar a última edição da FenaKiwi e colocar um outro evento. Mas pela trajetória que a FenaKiwi já tem na comunidade, não era mais interessante o prefeito ter levado para a comunidade essa discussão, ter aberto essa discussão com a comunidade? Talvez faltou isso? Faltou, não sei se isso será eventualmente feito, mas é mais uma decisão que me parece, porque me parece que a decisão está tomada, que será a última FenaKiwi no governo deles. E se não for essa decisão, a gente também tem um problema, porque nós já estamos, de certa forma, anunciando o falecimento da FenaKiwi. A morte dela. A morte dela. Eu, de certa forma, me senti, na abertura da última FenaKiwi, na última semana, a gente estava abrindo uma festa, mas, de certa forma, já anunciando o seu término. Não sei se foi feito da maneira mais adequada. Eu preferia que nós estivéssemos, então, anunciando e já dizendo que a próxima edição vai ser, sei lá, se em 2018 ou 2019, e já vendendo, quem sabe, os estandes para os expositores, já convidando a população. Normalmente é assim com as festas. Você termina uma e você já tem marcada a data da próxima. Acontecem percalços? Sim, acontece. A gente percebe, por exemplo, a festa da uva que não vai ser realizada no ano que vem, mas também aí eu acho que há uma decisão equivocada de um gestor recente, que talvez... Aliás, era para ter festa da uva em 2018. Não vai ter. Ficou para 2019. E há informações de que nem em 2019, só 2020 pode ter festa da uva em Caxias do Sul. Eu acredito que daí para 2019 você pode ter uma articulação maior da comunidade para que eventualmente ela ainda assim aconteça. Para 2018 acabou ficando em cima, porque nós já estamos em 2017, e aí para você conseguir fazer uma festa da uva em um ano apenas, sem o apoio do município, e eu não digo nem o apoio tanto financeiro, mas o apoio para desenvolver os projetos, lei do Rouanet, né, a lei de incentivo à cultura, teria dificuldade. Eu acho que a sociedade caxiense pode, inclusive, se mobilizar desde já para que eventualmente ela não pare mais um ano e que tenha a festa da uva em 2019. O temor, vereador Jonas, é de que daqui a pouco, nesta remodelação que o prefeito municipal deseja para a FenaKiwi, ou para o evento que substituirá a FenaKiwi a partir do ano que vem, já a declaração do chefe do executivo municipal de que será um evento anual, é de que o ENTRAI também seja remodelado, seja retirado da forma como está e seja colocado dentro da FenaKiwi. Dá para fazer, da FenaKiwi não, desse novo evento, daria para fazer isso? Ou também seria mais uma transgressão? É mais uma transgressão, é mais um desrespeito à comunidade, não só com a nossa comunidade, que é a nossa comunidade colonizadora, que é a imigração italiana, mas também, de novo, com o município. O ENTRAI hoje não, mas há muito tempo, ele já tem assim, força suficiente para ser um evento único, um evento próprio, que anda com as suas próprias pernas, que atrai um grande público, e nós também. Nós temos receio e desde já externamos que não concordamos com qualquer alteração que diminua a grandeza do ENTRAI, Encontro das Tradições Italianas, para o município de Farroupilha. Bom, Jonas, eu quero te deixar a palavra final, nos minutos finais, os 2 minutos finais de tuas considerações, enfim, espaço livre, fica à vontade para tuas considerações.
Muito obrigado, Leandro, muito obrigado à direção da TV Cidade, aos telespectadores que estão nos acompanhando. A gente sabe que tem assuntos que estão pipocando na cidade, muitas vezes polêmicos, como esses que nós tratamos aqui hoje, mas nós gostaríamos de sempre nos colocar à disposição, através da nossa bancada na Câmara de Vereadores, o PMDB, através do vereador Arielson, a vereadora Eleonora, o vereador Jorge Sense, o nosso líder José Mário Belaver, para que a comunidade, quando tem alguma dificuldade, ela possa assim nos procurar para que a gente discuta esses assuntos. É bem verdade que o vereador não faz muito. O vereador é um parlamentar, em que tem uma das principais coisas fazer isso que nós fazemos aqui hoje, falar, né, parlar. Então é esse um dos principais situações. E a outra é fiscalizar o prefeito. Estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível. E eu só encerro, Leandro, dizendo que muitas vezes a gente percebe discussões na Câmara de Vereadores falando sobre o nosso cenário nacional do Brasil, que não é positivo, o cenário do Estado. E eu só deixo uma mensagem. Não que a gente não deva se preocupar com isso, mas nós temos 513 deputados federais para cuidar do cenário nacional. 81 senadores, muitos ministros, 30 ministros praticamente. Nós temos no Estado 55 deputados estaduais, governador e muitos secretários. Eu tenho, nas minhas manifestações, priorizado Farroupilha, porque aqui nós podemos fazer alguma diferença. Nós somos 15 vereadores, nós temos um prefeito, um vice, em torno de 12, 13 secretários municipais e uma comunidade que nós precisamos atender. Então, acho que em alguns momentos é importante a gente, não é deixar de lado, mas fazer a diferença onde a gente realmente pode fazer, que é no nosso município, com os assuntos da nossa Farroupilha. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigado, Jonas Tomazini, vereador do PMDB, foi nosso convidado no bate-papo hoje aqui no programa Cidade Aberta, que vai chegando ao seu final, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilenses. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa. Eu também quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam, que nos deram a honra da sua audiência, do prestígio. Muito obrigado. Continue na TV Cidade, a TV que é identificada com o Farroupilha, que abre espaço, pelo menos um espaço de 1 hora diário para a nossa comunidade falar, como eu costumo dizer, gente da nossa gente, falando para a nossa comunidade. Fique por aqui porque sempre tem muitas atrações pintando na nossa grade. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta.